Então essa é a quarta regra sobre a infração penal praticada antes do exercício funcional. A quinta regra que gostaria de destacar para vocês, ela diz respeito a quê? Ela diz respeito à infração penal cometida durante o exercício funcional. Então, a quinta regra diz respeito à infração penal cometida durante o exercício funcional. Vejam que agora uma hipótese diferente, porque agora eu quero que vocês analisem comigo um crime ligado às funções do deputado. Então, aqui a título de exemplo e imaginário, imagine vocês que um deputado federal, ele para aprovar aí um projeto, uma emenda, ele pede determinada quantia em dinheiro. Então, uma corrupção passiva, um crime funcional aí, só para a gente poder ilustrar. Ele pratica o crime enquanto deputado. Pois bem, enquanto deputado, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí a discussão é, e se depois ele não é reeleito? E se ele depois não exerce mais o mandato? Será que esse crime continuaria sendo julgado pelo Supremo porque foi cometido durante e em relação às funções? Vale a pena prestar atenção a esse assunto sobre uma evolução aí cronológica. A gente começa citando para vocês a súmula de número 394 do Supremo. A súmula 394 do Supremo entendia que se o crime fosse cometido durante o exercício funcional, a competência seria sempre do Supremo, mesmo que o inquérito e o processo tivessem início após a cessação do exercício funcional. Então, a ideia da súmula era, se o crime foi cometido enquanto era deputado, você continuará sendo julgado pelo Supremo, mesmo que você seja ex-deputado, ex-senador. Tome cuidado com isso, Daniel. E por quê? Porque a súmula 394 depois acabou sendo cancelada. O Supremo entendeu, de maneira muito correta, que se você já não é mais deputado, não se justifica mais a competência por prerrogativa de função. Porque se essa competência existe para tutelar as funções desempenhadas pelo agente, por que mantê-la para ex-deputados, ex-senadores, ex-governadores e ex-presidentes? Então, por esse motivo, a 394 acabou sendo cancelada. Só que o assunto não para por aí. E por quê? Porque depois do cancelamento dessa súmula, o Congresso Nacional aprovou a lei de número 10.628/02. A lei 10.628 de 2002, ela acrescentou 2 parágrafos ao artigo 84. Então você tem que dar uma olhada no Código de Processo Penal e olhar o artigo 84, parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 1º do artigo 84, só para você entender, e grosso modo, ele ressuscitou a súmula 394. Então ele volta com a súmula 394, dizendo a mesma coisa que ela dizia. Ou seja, se o crime fora cometido durante o exercício funcional, seria mantida a competência, ainda que o processo tivesse início depois da cessação do exercício funcional. Quer dizer, quem olha para essa lei 10.628, diga-se até de passagem, comento sempre com os alunos, essa lei ela entrou em vigor, ela é do dia, sabe que dia que é a lei? Do dia 24 de dezembro de 2002. Então, alguns doutrinadores mais aí atentos até a chamam de presente de Natal, porque lá no apagar das luzes aprovaram essa lei para que fosse mantida a competência por prerrogativa. Ela não só ressuscita a súmula 394, como ela também, no artigo 84, parágrafo 2º, passa a dizer que a competência por prerrogativa de função também deveria ser observada nas ações por improbidade administrativa. Então, nos casos de ação por improbidade administrativa, também deveria ser mantida a mesma regra da competência por prerrogativa de função. Logicamente,
essa súmula 394 tinha sido cancelada, o Supremo ele acaba se deparando com a discussão quanto à validade dessa lei. Então, no seu material, vale a pena prestar atenção à ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2797. Essa ADI foi ajuizada contra esses dois, contra esse artigo 84, contra essa lei 10.628. E o que o Supremo entendeu com essa ADI 2797? O Supremo entendeu que ao legislador ordinário não é dado fazer uma interpretação autêntica da Constituição, usurpando a atribuição própria do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo entendeu que se o Supremo cancelou a súmula 394, entendendo que ex-deputados não têm direito ao foro, não seria dado ao legislador ordinário querer fazer uma interpretação autêntica da Constituição em detrimento da competência constitucional do Supremo. Então, por esse motivo, e aí concluindo, o Supremo declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84. Então, a inconstitucionalidade foi reconhecida dessa lei 10.628. E resumindo esse ponto para você entender, então, hoje podemos dizer de maneira muito tranquila: cometido o crime durante o exercício funcional, o agente tem direito ao foro por prerrogativa. Então, se o deputado praticou corrupção passiva, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal enquanto for deputado. Porém, se ele não é reeleito, se ele perde aí um mandato, se ele é um ex-deputado, ele não tem direito ao foro por prerrogativa de função. Vale a pena prestar esse assunto, porque tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional visando ressuscitar isso aí. Foro por prerrogativa, sabe como é, as pessoas não gostam de perder, então tramita esse projeto, resta aguardar se isso realmente vai ser aprovado. Há uma enorme resistência a essa aprovação e, quiçá, se for aprovado, resta verificar também qual vai ser a posição do Supremo em relação a esse assunto. Vamos em frente? Próxima regra aí sobre competência no seu caderno, vamos falar sobre o crime doloso contra a vida. Vamos falar sobre o crime doloso contra a vida. E aí pergunto aos colegas se há alguma dúvida em relação ao crime doloso contra a vida. Seguinte, professor, gostaria de saber se no caso de autor de crime doloso contra a vida, qual competência que vai prevalecer? A do tribunal do júri ou a do respectivo tribunal? Maravilha. Daniel enriquecendo nossa aula com mais uma pergunta muito interessante. Ele pergunta o seguinte: Renato, se alguém que tem foro pratica um crime doloso contra a vida, vai ser julgado pelo tribunal ou vai ser julgado pelo júri? Vou falar tribunal para a gente pensar em competência e júri para você poder raciocinar mais tranquilamente. A resposta à pergunta do Daniel, ela passa pela análise de onde está previsto o foro por prerrogativa de função. E por quê? Raciocinem comigo. A Constituição Federal prevê a competência do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, lá na Constituição está dito, é reconhecida a instituição do júri com a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Agora, a mesma Constituição também prevê que várias autoridades vão ter direito a foro por prerrogativa de função. Eu citei o exemplo aí do Tribunal de Justiça, a quem cabe o julgamento de membros do Ministério Público Estadual, salvo em relação a crimes eleitorais. Então, o seu raciocínio, Daniel, se colocarem para você, olha, promotor de justiça matou alguém, é julgado pelo júri ou é julgado pelo Tribunal de Justiça? Seu raciocínio: a competência por prerrogativa de função do promotor está prevista na Constituição Federal? Sim. Se você olha para a Constituição, basta você pegar a Constituição, você vai ver que ao tratar dos tribunais de justiça, a Constituição vai prever
que o Tribunal de Justiça, ele tem competência para julgar os membros do Ministério Público Estadual. Artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal. Então, meus colegas, se a competência por prerrogativa estiver estabelecida na Constituição Federal, prevalece sobre a competência do júri. Então, a título de exemplo, se o promotor de justiça mata alguém, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Se o desembargador do Tribunal de Justiça mata alguém, ele é julgado pelo STJ. Se um deputado federal mata alguém, ele é julgado pelo Supremo Tribunal. Porque em todos esses exemplos, o foro por prerrogativa está previsto na Constituição Federal. Agora, cuidado. E cuidado por quê? E se o foro por prerrogativa estiver previsto apenas em uma Constituição estadual? Por exemplo, caso dos secretários de Estado. Então, as constituições estaduais geralmente prevêem que secretário de Estado tem direito a foro. Aí é uma pergunta muito simples. Será que prevalece o quê? A Constituição Federal, que está dizendo que crime doloso contra a vida deve ser julgado pelo júri? Ou será que prevalece a Constituição do Estado, que outorga ao secretário foro por prerrogativa de função? Meus colegas, se a competência está prevista na Constituição Federal, ela acaba prevalecendo sobre a competência prevista exclusivamente em Constituição Estadual. Sobre esse assunto, há inclusive uma súmula do Supremo, que vale a pena a atenção de vocês, que é a súmula de número 721. Súmula 721 vai dizer exatamente isso. A competência do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, cuidado com isso, porque se um secretário de Estado, então, matar alguém, como o foro dele está previsto apenas na Constituição Estadual, ele vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pelo Tribunal do Júri e não pelo Tribunal de Justiça. Aqui um parêntese interessante com vocês sobre o deputado estadual. O estadual é sempre uma polêmica e uma enorme controvérsia, porque alguns doutrinadores acham que o deputado estadual só tem foro previsto na Constituição estadual. Só que outros doutrinadores entendem que o foro por prerrogativa do deputado estadual derivaria da Constituição Federal. Eu chamo a atenção de vocês para um julgado recentíssimo do final do ano passado, de 2010, do STJ, que é o competência de número 105.227. Número 105.227. Nesse conflito de competência de número 105.227, o STJ entendeu que o foro por prerrogativa de função de deputados estaduais está previsto na Constituição Federal, tá? E por esse motivo, se está previsto na Constituição Federal, prevalece sobre a competência do júri. Era um caso concreto relacionado a um deputado estadual, ex-delegado de polícia, acusado de homicídio. O STJ, então, nesse julgado, citando aí para vocês, entendeu que ele deva ser julgado pelo Tribunal de Justiça, aí e não pelo Tribunal do Júri, porque, de acordo com o STJ, a competência para o deputado estadual derivaria da Constituição Federal por questões aí de simetria com parlamentares federais. Meus colegas, sexta regra trabalhada com vocês. Vamos para a próxima. A próxima regra no seu material diz respeito às hipóteses de coautoria. Então, a próxima regra diz respeito às hipóteses de coautoria. Renato, como assim hipóteses de coautoria? Na verdade, gostaria que vocês pensassem comigo em uma situação em que alguém com direito a foro pratica um crime em coautoria com alguém que não tem direito a foro. É mais ou menos isso que gostaria aqui de trabalhar com vocês. Então, possamos imaginar que aqui um desembargador
de um tribunal de justiça pratique um crime com uma pessoa que não tem foro. Pergunta-se, será que os dois serão julgados pelo mesmo tribunal ou será que vai haver a separação dos processos? Cuidado com isso, os tribunais, aí, o Supremo Tribunal Federal, tem uma posição muito sedimentada aqui na súmula de número 704. Então, a súmula de número 704 do Supremo, ela vai tratar exatamente da matéria. Veja e atenção para o que diz a súmula 704. Súmula 704, ela vai dizer o seguinte: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Em síntese, de acordo com a súmula 704, não há qualquer problema se houver a atração da competência para o tribunal. Então, de acordo com a súmula 704, se um crime for praticado em coautoria por um desembargador e um cidadão lá comum, não há problema algum se os processos forem reunidos por conta da continência perante o STJ, porque desembargador é julgado pelo STJ. Então, nesse caso, os dois poderiam ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Tome cuidado, e tome cuidado porque caiu isso numa prova para juiz federal da 4ª região. O aluno não pode achar que essa reunião dos processos perante o tribunal seja obrigatória. Cuidado com isso, essa reunião dos processos, ela não é obrigatória. Tudo vai depender do caso concreto. Então, em algumas situações de coautoria, isso tem acontecido de maneira muito frequente, os tribunais, a depender do caso concreto, se é um caso relativamente mais simples, tem sido determinada a reunião dos processos. Então, até dou como exemplo muito simples, um caso de homicídio. Um deputado federal e um cidadão comum matam alguém. Nesse caso, talvez seria interessante reunir, porque é um caso mais simples, você consegue julgar os dois e você também consegue evitar decisões contraditórias. Então, reúne-se o processo aí perante eles. Só que cuidado nesse caso de matar alguém, por quê? Porque aí entra também uma pegadinha deliberada aí. Qual é? Se é matar alguém, aí é uma questão da competência do tribunal do júri. Então, você tem que prestar muita atenção, porque na hora da reunião dos processos, você deve olhar para a Constituição Federal. Pensa comigo, deputado federal é julgado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Nos casos de coautoria, eu acabei de dizer para vocês que é possível a reunião dos processos. Agora, e no caso de um homicídio, posso reunir os processos? Aí ficaria complicado, e ficaria complicado por quê? Porque a Constituição Federal, ela prevê que em relação a crimes dolosos contra a vida, o cidadão deve ser julgado por quem? Pelo tribunal do júri. Então, cuidado com essa hipótese de coautoria, porque se um deputado mata alguém com um cidadão comum, nessa hipótese, a separação de processos vai ser obrigatória. Então, o deputado federal será julgado pelo Supremo, porque o foro dele está previsto na Constituição Federal, mas o cidadão aí comum será julgado pelo Tribunal do Júri. Afinal de contas, eu não posso aí colocar em segundo plano a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida. Então, em síntese e resumindo para vocês, aqui, entenda bem, hipótese de coautoria. Havendo coautoria, é possível a reunião dos processos perante o tribunal. Vejam que eu estou dizendo que é possível, não estou dizendo que é obrigatória. Então, pode haver a reunião dos processos perante o tribunal, salvo se o crime for doloso contra a vida.
Porque se o crime for doloso contra a vida, aí vai ter que haver a separação dos processos. Porque aí tem que ser preservada a competência constitucional do tribunal do júri, ao mesmo tempo em que o deputado federal continuaria sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma última consideração importante, ainda nesse caso de coautoria, pode anotar também um exemplo interessante: desembargador e promotor de justiça em coautoria. Desembargador e promotor de justiça em coautoria. Mais um exemplo interessante, e diga-se de passagem, um caso concreto. Imaginem vocês que um desembargador pratique um crime em coautoria com um promotor de justiça. Vai ser julgado onde? Olha que exemplo interessante. Aí, Alana, e por quê? Porque o desembargador, ele tem foro previsto no STJ. Está lá previsto na Constituição Federal. O promotor de justiça tem foro previsto no Tribunal de Justiça. E aí você pensa, e nesse caso de coautoria, o que é que eu faço? Na minha humilde opinião, penso eu que se os foros estão previstos na Constituição Federal, eu não posso colocar a Constituição Federal em segundo plano por conta da continência, que é o que determina a reunião dos processos. Porque, afinal, a continência é uma norma de natureza processual. Então, eu não posso colocar a Constituição em segundo plano por conta de uma norma processual de continência. Na minha humilde opinião, penso que deveria haver a separação dos processos. O desembargador deveria ser julgado pelo STJ e o promotor deveria ser julgado pelo TJ. Lamenta-se que haja a separação dos processos, mas a Constituição Federal, ela prevê que o promotor tem que ser julgado pelo TJ. Agora, cuidado, apesar aí da minha posição, digo a vocês que há precedente sobre o assunto e o Supremo Tribunal Federal entendeu que nessa hipótese de coautoria entre desembargador e promotor de justiça, os dois deverão ser julgados pelo STJ. Então, o Supremo entendeu que deve haver a reunião dos processos e ambos deverão ser julgados pelo STJ. Então, vá atento, porque já há um precedente nesse sentido. Então, os dois poderiam ser reunidos por força da continência. É aí a posição colocada pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto ligado aí à coautoria. Então, cuidado com essa hipótese. Meus colegas, vejam vocês, então, que aí, sem exaurir a questão da competência por prerrogativa de função, nesse nosso encontro, conseguimos aí trazer para vocês, então, noção acerca do assunto. Eu peço a vocês para consultarem o quadro sobre competência por prerrogativa. Foi um quadro que eu fiz lá para o livro de competência criminal, mas que estou disponibilizando para vocês aí pela internet. Lá você vai ter cada autoridade, natureza do crime e órgão jurisdicional competente. Aqui trabalhamos com algumas regras importantes. Falamos sobre a questão da investigação, falamos sobre a questão do arquivamento do inquérito, vimos também o acusado e o duplo grau de jurisdição, comentamos sobre as infrações penais praticadas antes e durante o exercício funcional e falamos também sobre o crime doloso contra a vida e sobre as hipóteses de coautoria. Então você tem uma noção geral, logicamente que isso aí depois poderá ser complementado por vocês, fazendo uma leitura não só da Constituição, como também de eventuais manuais e livros aí de processo penal. Aí peço mais uma vez, então, aqui agradecendo aos nossos colegas, então agradeço aqui, em definitivo, a Janice, ao Daniel e a Alana, que gentilmente aqui participaram da aula. Confesso a vocês, gravar uma aula sem aluno é algo extremamente complicado. Agradeço também aí ao convite que foi formulado pelo TV Justiça, e dizer aqui que a aula de hoje, eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br e quem quiser ver a aula pode também dar uma olhada no www.youtube.com/saberdireitoaula.
Eu agradeço a vocês enormemente pela atenção, deixando aí um forte abraço e até um eventual próximo encontro aí que a gente possa se ver. Então a todos, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.